assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra que nos abençoa, palavra que nos trouxe vida, aplicando, ó Deus, aos nossos corações o convite, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, da obra que Ele fez em favor de nós, como os seus eleitos, santos e amados do Senhor, para que nesta manhã pudéssemos estar aqui reunidos em torno dela, para continuar por ela mesma, ó Deus, a sermos corrigidos, instruídos, santificados, ó Deus, pela aplicação do Teu Santo Espírito, de modo que não apenas haja bom proveito para as nossas almas, mas para que haja testemunho de Cristo a todos e em todo o mundo. Ó Deus, nós neste momento queremos clamar ao Senhor, pela direção do Senhor quanto à pregação da Tua palavra. Que aquilo que seja dito, que corresponda tão somente a esta mensagem, esta porção das Escrituras, bem como esteja de acordo com todo o demais ensino da palavra do Senhor. Ó Deus, também nós Te clamamos pelos ouvintes. Que, ó Deus, haja sinceridade e prontidão ao ouvir a Tua palavra. Que, Senhor, eles tenham corações dispostos, sinceros, para ouvirem e para obedecerem a Tua palavra. É o que nós Te clamamos no nome bendito do Senhor Jesus, o nosso Redentor perfeito, no nome de quem oramos. Amém, Deus. Amados, nós então prosseguimos com o capítulo 3 de Colossenses. Os irmãos se recordam que no domingo passado nós, pela parte da manhã, trabalhamos o primeiro imperativo das aplicações que o apóstolo Paulo faz aqui no capítulo 3. Primeiramente no verso 5, nós trabalhamos no domingo pela manhã o imperativo de fazer morrer a nossa natureza terrena. Isso em razão da nossa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por conta disso mesmo, Paulo diz: fazei, pois, em razão, à vista das coisas que foram ditas, quanto ao fato de estarmos unidos ao Senhor Jesus, fazei morrer a vossa natureza terrena, de maneira que a mortificação do pecado é algo que se requer daquele que de fato é um eleito do Senhor, chamado e unido ao Senhor Jesus Cristo. Paulo, no verso 8, ele também vai falar não apenas da necessidade da mortificação do pecado, da natureza terrena, mas vai falar sobre a necessidade do despojamento dos chamados pecados sociais, dos pecados respeitáveis ou intocáveis. E agora, no verso 12, ele vai mudar um pouco o tom. Até aqui, Paulo está falando de coisas que nós não devemos fazer, de coisas das quais nós devemos nos livrar, colocar fora das nossas vidas. E agora Paulo então vai se ocupar positivamente das coisas das quais nós devemos nos ocupar, fazendo, praticando e vivendo. E ele então, nestes versos, ele vai falar sobre uma coisa, a ideia de nos revestirmos de uma aparência, de uma semelhança do Senhor Jesus Cristo, de coisas, de práticas, de hábitos, que nada mais são do que os próprios frutos de Cristo em nossas vidas.
Paulo irá aqui estabelecer características, virtudes, frutos, que na verdade nos farão semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. De maneira que este revestimento também pode ser visto como um reflexo, como uma representação da imagem do próprio Senhor Jesus Cristo através de nós, uma vez que nós os praticamos e os vivemos. Há uma coisa muito interessante sobre estas duas palavras. Eu gostaria de começar já aplicando um pouquinho, considerando-as um pouquinho. A palavra reflexo, né, ela nos aponta para uma representação do original. A ideia de algo que assume como imagem a forma de algo que de fato é real, de fato é a origem desta mesma imagem. O reflexo, ele não é original, ele se parece muito com o original. Talvez ele seja até mesmo idêntico a ele, dependendo do tipo de instrumento que é usado para que esta imagem possa se refletir. Eu sempre tive o hábito de brincar com as minhas filhas com o reflexo. Uma forma de estimular visualmente elas e incutir a ideia até mesmo da própria imagem delas. E eu já fazia isso com a Ana Clara, fazia isso com a Sara e até hoje ainda faço muito com a Débora. Eu começava indo com ela bebezinha ainda para frente do espelho do banheiro e ficava me mostrando e mostrando a ela mesmo diante do espelho. E aí a gente sempre, logo com o passar do tempo, percebia o progresso da maneira como a criança olha para esses reflexos. É interessante que muitas vezes a minha imagem chamava mais atenção do que a própria imagem dela. Ela começando já a falar papai, né? Oi, papai. E conforme a qualidade do instrumento utilizado para se observar esse reflexo, às vezes se via muito pouco, apenas sombra, mas ela se assustava e falava, outro papai, lá tem papai, né? De maneira que o reflexo é algo interessante por isso, porque ele pode ir desde de uma imagem refletida perfeitamente, como no espelho de um banheiro, como de uma imagem refletida ainda de maneira meio embaçada, como, por exemplo, no vidro, esses vidros que normalmente se colocam na frente de construções. Quantas vezes, lá no próprio colégio, em vidros e não em espelhos, eu brinquei com Débora com relação a essa questão do reflexo da imagem. Mas é uma coisa que nos chama a atenção, ser comentado aqui, porque Paulo está falando que este revestimento, ele aponta para esta ideia de refletir, de sermos um reflexo daquela que nos é e nos deveria ser, nos deve ser a nossa imagem original. A imagem que devemos assumir, a imagem que com o passar do tempo devemos refletir cada vez mais perfeitamente, a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Coisas que não nos serão próprias, nossas, mas que deveremos apresentar como uma imagem refletida de Cristo em nós. É sobre isso que Paulo fala aqui. Mas Paulo também vai falar sobre algo importante aqui, outra palavrinha que eu gostaria de considerar com vocês, que é a ideia de revestimento. Há uma coisa interessante no revestimento, que há móveis, por exemplo, que não são de madeira, são de algumas outras coisas mais sintéticas, tipo, me ajudem aí, o marceneiro de plantão é o Wellington, né? Mas nós temos o MDF, e nós temos coisas mais frágeis do que o MDF. Aglomerado, fórmica, coisas que na verdade não têm a mesma consistência de um MDF ou de uma madeira, mas são mais frágeis. E que sobre eles você pode lançar um revestimento que faz com que eles pareçam madeira, sendo que por dentro não parece. Você já deve ter comprado um armário, alguma coisa das Casas Bahias, né, ou do Ricardo Eletro, e aí ele tem aquela imagem bonita, né, aquele revestimento bacana que comunica a ideia de que é algo resistente. Não, isso aí parece madeira, né? E aí depois de um tempo, depois de comprá-lo, especialmente quem muda muito, como eu já mudei muito, e você monta e desmonta, e aí você começa a perceber o quanto aquele negócio é fraco, o quanto aquilo é frágil. E aí você começa a perceber que o revestimento, ele não corresponde muito com o conteúdo, com o fato do conteúdo daquela coisa, daquele móvel. Então, com o passar do tempo, o negócio fica torto, fica peso. Quando não abre as pontas do revestimento,
e fica estourando, né? A umidade, dependendo do clima e tudo, estoura esse tipo de móvel. Então, eu já passei por essas situações. E o que nós temos percebido em relação a essa apresentação externa, a este revestimento, quando nós falamos de cristãos e da igreja, é de que há um sério problema em relação à mensagem de Paulo aqui nos nossos dias. Nós não temos refletido adequadamente, a cristãos e igrejas não estão refletindo Cristo como Paulo nos requer aqui. E isso por conta do fato de que o nosso revestimento tem sido uma superfície extremamente fina, quando não falsa. No cristianismo atual, moderno, e creiamos em nós mesmos e na nossa própria igreja e nas igrejas do Senhor Jesus, no nosso contexto, uma grande dificuldade de entender como se apresentar em relação a estas coisas que Paulo requer de nós, exige de nós aqui. Há uma expressão de Paulo em Romanos 13, 14, que encontra uma resposta aqui nesse texto. Lá Paulo diz que nós devemos revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. A ordem de Paulo é: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo com esta expressão? Ele está dizendo que nós devemos nos colocar em Cristo Jesus. Nós devemos nos colocar nele assumindo as coisas que são dele e não as coisas que nos são próprias. Aqui em Colossenses, no capítulo 3, Paulo vai nos ajudar a entender o que significa isso. Entender o que significa revestir-se, colocar-se em Cristo Jesus. Em outras palavras, é obedecendo Colossenses 3, 12 e seguintes que nós obedecemos Romanos 13, 14. O significado do uso que Paulo faz de revestir-se aponta para o fato daquilo que nós devemos ser como seguidores do Senhor Jesus. A semelhança dele, reproduzindo, refletindo aquilo que Jesus de fato é. E aí então, meus irmãos, nós precisamos de fato entender essas coisas e praticar essas coisas. Paulo então nos pergunta: como refletir Jesus? Como revestir-se de Jesus? E a resposta ele começa a dar já no primeiro, aqui já no próprio versículo 12, quando ele diz: revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Há uma condição para que isso seja possível. Há um fato necessário àquele que de fato quer apresentar um revestimento correto, adequado à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há uma necessidade, um requisito para aquele que de fato quer refletir o Senhor Jesus Cristo. E isso é ser portador da graça de Deus. Ser um eleito, ser um santo e ser um amado do Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem como, por conta própria, por obra própria, fazer-se alguém que reflete o Senhor Jesus. Ser alguém que está revestido do Senhor Jesus Cristo. Portanto, de acordo com Paulo, uma necessidade aqui, nós estamos cativados pela graça e pela obra do Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós tenhamos sido alcançados por ela e ao mesmo tempo totalmente convencidos de que a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo são tudo em nossas vidas. De que eu não preciso de nada mais a não ser aquilo que Cristo é e do que aquilo que Cristo faz. De que qualquer outro esforço, de qualquer outra fonte, de qualquer outra apresentação que eu queira fazer na minha vida, nada disso haverá de produzir reflexo de Cristo na minha vida. Apenas Ele próprio, através da eleição, da justificação e santificação e do amor extraordinário de Deus, que no final das contas se apresenta fazendo todas essas coisas em nós. Paulo então ele diz que se você quer refletir Jesus, você precisa estar cativado pela graça extravagante, pela obra extravagante do Senhor Jesus Cristo na sua vida. É preciso ter consciência disso. Seria impossível, sem a intervenção soberana de Deus
na vida dos seres humanos pecadores, qualquer deles refletir Cristo e estar revestido do caráter, da pessoa, da imagem do Senhor Jesus. Isso nós já vimos no argumento do profeta Malaquias, quando ele iniciou a sua sentença contra o povo de Israel. Ali, Malaquias deixou muito claro nas exposições que nós fizemos, já no primeiro capítulo, que a eleição é o fundamento de toda a nossa motivação. Somente os eleitos de Deus podem compreender e celebrar a sua posição em Cristo Jesus. Somente aqueles que de fato foram escolhidos, eleitos pelo Senhor, poderão estar em posição de refletir em Cristo e fazerem isso em clara compreensão e celebração do que Cristo fez. Do contrário, nós vamos cair naquilo que os versos 16 a 23 do capítulo 2 denunciaram aqui. Nós vamos cair em autojustiça, nós vamos cair em farisaísmo, nós vamos cair na religião que tem sido o grande erro e a grande expressão da falsa religião em todos os tempos. A confiança no que nós fazemos e não a confiança no que Cristo fez, no que Cristo faz. Paulo, então, ele prossegue aqui agora de modo prático em nos dizer algo muito importante. O fato de que o culto antecede os frutos. Eu não serei capaz de apresentar qualquer obediência sem que Cristo se faça obediência por mim. E isso não vai acontecer sem eleição. Isso não vai acontecer sem que a obra soberana de Deus tenha me alcançado, de fato e efetivamente, de maneira que assim eu possa apresentar o que Cristo faz, não o que eu faço. Há algumas coisas importantes nessas verdades aqui apontadas pelo apóstolo Paulo. Primeira coisa é quanto ao fato de que nós somos de fato escolhidos. Essa é a coisa da qual tudo deriva. A coisa mais importante na vida de um crente é a sua eleição. O que diz respeito à obra soberana de Deus. Será dessa eleição que irá derivar todas as outras coisas. Você não vai conseguir se fazer santo. Você só será santo se você de fato for um eleito do Senhor. Será a sua eleição, a sua posição eterna em Cristo Jesus que irá dela derivar todas as outras coisas da vida cristã. Portanto, um dos calcanhares de Aquiles da falsa religião é a falta de compreensão do fato da eleição. Nós não temos como escolher Cristo para nós. Nós não temos como nos escolher para o cristianismo. Nós não temos como ter um absoluto controle sobre as nossas vidas e dizer, não, eu serei essa pessoa. Eu refletirei Cristo. Eu me revestirei do Senhor Jesus Cristo. Isso não cabe a você. Ou você foi alcançado exclusiva e absolutamente pela obra soberana de Deus, quanto ao fato da sua eleição, ou nada das coisas que Paulo aqui fala irão derivar-se na sua vida como um produto, como uma consequência natural desta eleição. Portanto, meus irmãos, o termo enfatiza a iniciativa graciosa e soberana de Deus, onde Ele atrai homens e mulheres a si mesmo para a sua própria glória. E isso, uma vez compreendido, nos coloca no nosso devido lugar. Como é importante para os efeitos do orgulho, do autocontrole, da arrogância, daquelas coisas que nos dispõem erroneamente em relação às coisas santas, em relação às coisas de Deus, como isso ajusta tudo isso, como isso nos coloca no nosso devido lugar, como isso humilha todas as nossas pretensões. Antes de qualquer coisa, tanto com relação às coisas que Paulo já tinha dito, quanto com relação a este revestimento, estas coisas positivas que devemos fazer. O fato primário, fundamental, inicial, é cultivar, estar cativado por uma consciência da graça de Deus, entendendo
a indispensabilidade da nossa eleição, do fato da ação soberana de Deus em nos tornar passíveis dessas coisas. Se não fosse por Ele e nos atrair para Ele mesmo, para a sua glória, nós sequer estaremos aqui. E esse é o fato que nos distingue a todos, esse é o fato que nos envolve a todos, tanto em relação aos ímpios como em relação a outros crentes. O fato da nossa eleição. Ninguém aqui é mais bonito do que o outro. Ninguém aqui é mais merecedor do que o outro. Porque aqui todos são feios e todos são imerecedores da graça de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Revestivos, pois, como eleitos, como aqueles que foram escolhidos por Deus, sem que ninguém de vocês merecesse ter sido escolhido. Isso nos humilha, isso nos dá senso de realidade, isso nos faz entender a natureza da nossa inadequação, do fato do quanto de fato por graça nós estamos aqui. Meus irmãos, a maior luta do nosso coração, eu diria que além de lutarmos terrivelmente contra o pecado de uma maneira, digamos, mais dominada aos pecados propriamente ditos, mas a maior delas é a luta contra o orgulho, contra a arrogância, contra a soberba. Precisamente por isso que a palavra de Deus não diz que Deus resiste ao adúltero, mas diz que Deus resiste ao soberbo. Porque quando somos pretensiosos, quando julgamos haver em nós qualquer vantagem, qualquer mérito, nós arruinamos a nossa ideia de cristianismo. Nós arruinamos qualquer vantagem que a gente possa ter no cristianismo, porque não a temos. Este é o fato importante que Paulo começa a nos apontar aqui. E Paulo, com isso, ele está motivando você a dizer como ele dizia: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Uma pessoa cativada pela graça de Deus, que será capaz de praticar estas coisas santas, é a pessoa que pronuncia isso. É uma pessoa que não se coloca em comparação com os outros. É uma pessoa que não se projeta em termos de pessoalidade, em termos de supostas vantagens pessoais, mas antes projeta Cristo como tudo em todos. Não apenas em si mesmo, mas no outro. E Paulo aqui também destaca algo que esta eleição, ao que esta eleição nos conduz. Ele diz que nós somos santos e amados. Nós somos santos e amados de Deus. Isto é, onde esta escolha de Deus nos levou. Santidade. O profeta Malaquias também já havia argumentado isso com os seus ouvintes de Judá. Que o fato da eleição deles é que era o fundamento, não apenas deveria ser o fundamento da alegria deles, da satisfação deles em Deus, como também é aquilo que determinaria o fato deles serem diferentes de todo o resto. Isso significa que Deus faz um pronunciamento legal sobre o seu povo, de que eles não são culpados. Há um aspecto posicional e há um aspecto progressivo desta nossa posição como santos do Senhor. Deus deixou claro algumas coisas muito importantes em relação à nossa própria natureza e identificação em Cristo, com base, como decorrência desta eleição. O texto de Efésios 1,4 diz que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele, ao mesmo tempo que dá a base, o motivo para a nossa santificação, ele também deixa claro qual que é a origem dela, a fonte dela, a nossa própria eleição. E o texto de Romanos 8,33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem os declara justos e santos. E no texto de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo para a sua própria possessão,
para que possais proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma vez que não eres povo, mas agora sois o povo de Deus. Uma vez que não haviam recebido misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Todo esse fato decorrente da nossa escolha, eleição da parte de Deus. É isso que faz você experimentar a possibilidade de se revestir de Cristo e de refletir Cristo. O fato de que Deus te tornou um eleito, e ao fazer isso te tornou santo, e também te tornou amado dele. Parece óbvio, não é? A escolha e a justificação nos transforma nos beneficiários do amor incrível de Deus. Mas você sabe qual que é o problema em relação à expressão amados? É que, mais uma vez, nós somos tentados a agir arrogantemente, orgulhosamente. E aí nós vamos cantar musiquinhas do tipo: ah, você é importante, você é alguém, o Espírito Santo se move em você. E aí, como sempre, a gente tem uma mania de querer tirar as coisas do núcleo e ir para a periferia. Você sabe o que é a verdade a respeito do amor de Deus? É que ele é tanto mais sobre Deus mesmo do que sobre nós. O amor de Deus não é tanto pelo aspecto de nos tornar beneficiários disso, mas de que Ele mesmo seja exaltado em sua expressão de amor. É muito mais sobre Ele mesmo do que sobre o fato de que você se tornou importante por ser um amado do Senhor. Portanto, quando você ler essas expressões, você possa se humilhar e dizer como Paulo, porque é dele e por meio dele, e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Não saia por aí achando-se um filho mimado, um filho de papaizinho. Alguém que, por ser destinatário do amor de Deus, ser um beneficiário deste amor, sai por aí arrogantemente se achando mais bonito que os outros, melhor do que os outros, cheio de importância. O fato é, Deus coloca o seu amor em pecadores indignos, não fazendo muito deles, mas para fazer muito de si mesmo. Guarde isso, e aí de fato você será capaz de se revestir de Cristo, de refletir Cristo à vista, aos olhos, de outros, mas sobretudo, e o que é importante e essencial, aos olhos do próprio Senhor. O que mais Paulo diz aqui que fará nos refletir Cristo, estando revestidos dele? Paulo aqui diz que nós precisamos abraçar as ações que se encaixam com Jesus. Aquelas coisas que antes de serem qualquer conceito, são aquilo que Jesus é em suas virtudes, em suas capacidades, em seus próprios frutos, na sua pessoa perfeita. Paulo diz aqui, revestir como eleitos, santos e amados, revestivos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. O que Paulo está falando aqui? Em primeiro lugar, ele está falando, quando ele fala de ternos afetos de misericórdia, ele está falando de compaixão. Ele está falando de uma graciosidade sincera. É uma profunda preocupação com os outros. Na verdade, existem duas palavras aqui que Paulo está usando quando ele fala de termos afetos de misericórdia. No original, a ideia é de algo que está ligado ao intestino, às entranhas. Não são simples e insinceros, ou insinceras disposições e demonstrações de preocupação com o outro, mas algo profundo, uma preocupação profunda com o outro, na medida que esta própria palavra aponta para a ideia aqui usada na tradução da RA por misericórdia, um sentimento que o próprio Deus teve para com pecadores indignos, agora nós devemos ter como que entranhados em nós, pelos outros. A tendência do coração, a tendência de sua vida será uma simpatia pelos outros. É isso que Paulo quer dizer com termos afetos de misericórdia.
Lembram-se que quando nós falamos sobre a mortificação do pecado, nós falamos que era um estado de espírito, uma mentalidade formada. Assim, Paulo também quer dizer que estas coisas passam a nos caracterizar como o nosso estilo de vida, como a tendência dos nossos corações e a tendência das nossas vidas. Isso reflete em Cristo. Pessoas normalmente costumam se esquivar de disposições de Cristo como essa em nossos corações, tentando justificar: não, eu sou muito introspectivo, eu sou muito fechado. Você já deve ter ouvido crentes dizendo: eu sou sistemático, né? Eu sou uma pessoa fechada, eu não gosto muito de conversar com os outros, né? E tentam colocar algo que é carnal e pecaminoso, que é contrário ao Senhor Jesus Cristo, como apenas uma característica pessoal. Nós precisamos parar de tratar pecado como furby, de tratar pecado como característica pessoal. Pecado é pecado, e a Bíblia os domina, os qualifica. E aqui Paulo está deixando muito claro que, olha, esta tendência de simpatia pelos outros, de preocupação com os outros, tem que ser uma tendência do seu coração, uma tendência da sua vida. É um imperativo, não é uma opção, não é algo que eu vou na prateleira dos estilos de crente e falo: não, eu vou ser um crente introspectivo, um crente tímido, fechado, que não gosta muito de ficar de muita conversa e de ter muita preocupação, muito interesse com os outros, não. Eu vou ficar com esse tipo de crente aqui. Há apenas um tipo de crente: aquele que se parece com Jesus, aquele que vive segundo o Espírito. E há um tipo que parece crente, mas não é crente, que é aquele que não parece com Jesus e que vive segundo a carne. E que, para viver segundo a carne, fica querendo colocar pecado como característica pessoal. Portanto, a primeira coisa que Paulo exige é ternos afetos de misericórdia, estilo de vida, mentalidade, estado de espírito, estado do coração, tendência do coração, tendência da vida. E ele fala também ainda de bondade. A palavra significa uma abundância de bens. Você poderia traduzir a palavra como bondade ou generosidade, e é muitas vezes usada para descrever a maneira como Deus lida com os pecadores. Nós vamos encontrar essa palavra em Lucas 6,35, em Romanos 2,4. Isso significa tratar as pessoas com gentileza, independentemente do que elas merecem. É o que Deus faz. Você acha que Deus nos trata como nós merecemos? Sim, Ele vai nos tratar com justiça. Mas no caso específico dos crentes, nós estamos aqui sendo tratados desde o dia que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, como não merecemos ser tratados, com misericórdia, com um conjunto de bens, com uma abundância de bens, que é tudo o que não merecíamos. Um seguidor de Jesus que foi cativado por tanta graça terá uma disposição para a compaixão e para a bondade. Eles vão ver a vida através desta lente Jesus centrada. Pessoas que experimentam a graça de Deus derramam graça sobre os outros. Pessoas que tratam gente que são tratadas por Deus de maneira merecida, haverão de tratar os outros também de maneira merecida. Eu já falei para vocês o quanto nós somos capazes de ser graciosos, o quanto nós somos capazes de oferecer, ou de termos pessoas nos oferecendo aquilo que não merecemos. Eu citei um exemplo aqui da maneira como eu me sinto servido pelo Juraci e por outros irmãos, mas destaquei a ocasião em que Juraci foi lá para casa fazer com as próprias mãos uma ducha para mim, para as meninas e para a Érica. Eu não merecia isso, eu não mereço isso. Mas ele fez. E nós somos capazes de fazer isso que Paulo está dizendo aqui. E pior, nós devemos fazer. Pior para o nosso pecado, obviamente. Mas o melhor para as nossas vidas é que Cristo nos faz capazes destas coisas. Nós precisamos ser uma comunidade de crentes que tratam os outros com a mesma graça que Deus tem derramado sobre nós. Nós devemos ansiar demonstrar essa graça através da nossa cultura como igreja. E as nossas vidas de uma forma que seja transparente, verdadeira e útil.
Somos abençoados para ser bênção. A cidade, o mundo e os próprios crentes esperam-nos por isso. E Paulo diz aqui sobre humildade. Ele fala aqui usa uma palavra que muitas vezes é usada negativamente, quando ele fala dos falsos mestres, lá no capítulo 2, quando no verso 18 e no verso 23, ele fala de uma humildade superficial dos falsos mestres. É assim como um verniz falso, muito comum no cristianismo de hoje, sempre foi o verniz e o revestimento falso da religiosidade antiga, da religiosidade farisaica, da religiosidade legalista. Esta coisa de, como eu sou humilde. Humilde que nada, diz o apóstolo Paulo. Humilde, vocês de fato precisam ser. E lá no capítulo 2, então, ele questiona essa falsa humildade, e agora ele diz que vocês têm que viver a verdadeira humildade. Um estado de espírito que compreende quem Deus é e quem nós somos. E aí começa a verdadeira humildade. O pastor Carlos fez algumas ilustrações falando sobre isso há 2 domingos atrás, comentando quando, por exemplo, nós somos humildes. Não quando eu me comparo com outro. É muito fácil você ser pretensamente humilde quando a sua comparação é com o outro. Não, eu sou muito humilde. Você viu como é que fulano reagiu quando passou no vestibular? Você viu como é que eu estou reagindo? Né? Você viu como é que eu sou humilde com relação à criação dos meus filhos? Tá vendo? E aí você começa a achar que o parâmetro para você se definir e entender humildade é o outro. Não, Paulo está dizendo o seguinte, que esse é o modo como os falsos mestres do capítulo 2, de 16 a 23 procediam. A humildade que de fato devemos carregar, ela tem base em Cristo. Ela tem base em Deus. É quando eu olho para Deus e entendo quem Deus é, olho para mim mesmo e entendo quem eu sou, que verdadeiramente eu serei humilde. E aí eu não me arvorarei, não me arrogarei nada em termos de pretensão, de me achar melhor do que os outros, de achar que faço mais corretamente do que alguém. Antes estarei sempre humilhado na presença de Deus e dizendo a Ele toda a glória eternamente. Porque é por Ele, para Ele, por meio dEle que todas as coisas existem e procedem. Os seguidores de Jesus não têm que receber o crédito. Eles não têm que serem honrados ou serem agradecidos. Meus irmãos, eles estão livres da necessidade de serem alguém, porque tudo o que eles são está embrulhado em Jesus. Porque tudo o que eles são é uma comemoração de inadequação e uma celebração da graça de Cristo. É isso que o crente é. É isso que o crente faz. Ele se considera no que Cristo fez e faz. Ele se vê embrulhado no Senhor Jesus Cristo, de maneira que esse é o meu pacote, esse é o meu embrulho, essa é a minha apresentação, Cristo, e nada mais. Só que o que nós fazemos? Não, eu sou reformado, eu sou isso, eu sou aquilo. E onde há humildade nisso? Quando nós nos consideramos melhor do que alguém, porque nós confessamos o batismo infantil, porque nós confessamos uma posição de dupla predestinação, por conta do modo como nós estamos recebendo a doutrina, nós nos achamos melhor. Não! O que nos faz satisfeitos é o nosso embrulho, o nosso pacote em Cristo Jesus. Ele exaltado é a nossa alegria. Ele e sua perfeição é nossa alegria, é o nosso pacote, é o nosso embrulho. O meu orgulho não é de ser presbiteriano. O meu orgulho é de estar embrulhado em Cristo, apesar de eu não merecer. A minha alegria, a minha satisfação e a sua devem ser essas. É isso que Paulo quer dizer aqui. E ele fala de mansidão, que é um poder sob controle. A mansidão não é ser fraco, não é fraqueza, mas é a grande força sob controle. Uma pessoa mansa não é um coitadinho, como diria por aí, um sujeito serviçal, fraco e que aceita qualquer coisa. Mas imagine
um cavalo, um alazão, um cavalo de raça, forte, cheio de músculos e absolutamente dócil e sob controle. Isso é mansidão. É as pessoas saberem que com toda a força que você carrega, com toda a potência muscular que você carrega, você está sob controle. É disso que Paulo está falando. Aqui, implícito nessa palavra, está a vontade de desistir do direito de estar certo, para se defender ou para ganhar qualquer coisa. A mansidão é testada quando você está na defensiva ou sendo ofendido. Imagina, por exemplo, você ofendendo um lutador de MMA. Você diante do Anderson Silva. E você falando um monte de impropério para o Anderson Silva. E o Anderson Silva sob controle. Calmo. Quando num só golpe poderia quebrar todo o seu queixo, todos os ossos da sua cara. Uma expressão aqui fazendo até um pouco de graça do Anderson Silva, mas para mim uma expressão de mansidão do Anderson Silva foi ele relatar que ele é pai de meninas como eu, e ele relatou que tinha um namoradinho da filha dele sentado no sofá da casa dele. Diego, imagine a cena. O menino, além de sentar no sofá da casa dele para namorar a filha do Anderson Silva, ainda ri da voz dele. Isso é mansidão. Talvez não seja, pareça mansidão, mas se o Anderson Silva consegue se controlar a este nível, por que você, diz Paulo aqui, que está unido a Cristo, não se controla? Controle-se. Mantenha esta potência sob controle. Paciência, diz Paulo, está intimamente ligada à mansidão, mas o significado se refere a aturar a conduta exasperante ou exagerada dos outros, sem voar em raiva, em cólera no seu pescoço. A King James e a nova versão King James transforma isso aqui em um longânimo. E, meus irmãos, a palavra do Senhor recorrentemente nos combate o orgulho, a falta de autocontrole e a impaciência, dizendo que são armadilhas para retirar os nossos olhos de Jesus. Então, quando você é tentado a dizer, eu não mereço isso, lembre-se que você realmente merecia antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Jesus, nós merecíamos muito mais. Alguns de nós que assistem aqueles filmes que são feitos sobre a paixão de Cristo ficam indignados porque o povo cospe em Jesus, porque toda a humilhação por que Jesus passa ali nos parece uma violência gratuita, nos parece uma coisa absurda. Nossa, como os judeus eram maus. Era aquilo que nós merecíamos antes de conhecer Jesus. E é isso que nós merecemos quando nós estamos fora de Jesus. Todo o escárnio, toda a provocação, toda a humilhação, tudo o que o mundo possa nos impor, de agressão, de ofensa e de humilhação, é o que nós merecemos em Jesus. Portanto, somente Ele e nele nós poderíamos descansar em relação a todas essas exigências. E Paulo diz no início do verso 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Aqui a ideia é de abraçar com sofrimento a maneira de lidar com o outro. Lidar com gente é das coisas mais difíceis, se não for a mais. Meu pai trabalhava no Pará com empreitas. Ele pegava contratos de empreita para construir cercas de fazenda, curral, coxo, infraestrutura de fazenda. E ele trabalhava com peões, com homens que lidavam com esse tipo de coisa. Tinha os acampamentos, e eu não deixo de me lembrar todas as vezes que dentro do carro do meu pai, no rumo do retiro, num acampamento ou outro, ele dizia: meu filho, foge de lidar com gente, que a pior coisa que existe é lidar com gente. Como é difícil lidar com pessoas, dizia ele. Ah, o trabalho mais difícil que existe. Procure um emprego onde você não tenha que lidar com pessoas.
Só que Deus nos deu esse emprego, Deus nos deu esta ocupação, Deus nos colocou numa posição onde não há opção a não ser lidar com pessoas. Nós temos que lidarmos uns com os outros. E Paulo está dizendo que, se preciso for, nós devemos abraçar o sofrimento na maneira de lidar com pessoas. A palavra é a mesma usada em 2 Tessalonicenses 1,4 para a nossa resposta a tribulações e provações. Ou seja, nós todos sabemos que lidar com outras pessoas envolve tensão e conflito em muitos níveis e até sofrimento. E por isso que Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. É tudo bando de encrenqueira, é tudo gente difícil e complicada. É difícil, não é fácil. E não é uma questão de procurarmos e selecionarmos o grupo que seja mais afeito a gente, que a gente acha que a coisa vai ficar fácil. Não vai ficar fácil. Mas cedo ou mais tarde você vai ter que suportar, aguentar com quem aguenta sofrimento, lidar com essas pessoas. E então Paulo diz: vá para casa, lide com sua família, seja honesto com relação a isso mesmo, e suporte estas pessoas. E então ele também diz que devemos perdoar. A Bíblia é decididamente contra rancores internos, contra a raiva, contra a ira. Isso são desejos maus do nosso coração. Isso são expressões de uma vida que nega a centralidade, o fato de que Cristo tem que ser o núcleo da nossa disposição, da nossa existência. E então Paulo chega àquela que é a liga, o cimento de todas essas coisas. Ele chega então ao amor. Ele diz no verso 14: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Que ele, em primeiro momento, diz que é o vínculo da perfeição. E em outro momento ele vai dizer que isso proporcionará, nos conduzirá a uma paz que é o árbitro para todas as coisas que são difíceis entre pessoas, entre indivíduos. É interessante que o amor é a primeira parte do fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22. E é também importante dizer que lá em Gálatas 5:14 a Bíblia diz que o amor é o resumo da lei, a maior de todas as virtudes cristãs, o maior de todos os mandamentos, o mais importante de todos os mandamentos é o que está escrito. 1 Coríntios 13, verso 13: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba, diz 1 Coríntios 13, verso 7. O amor, meus irmãos, é a marca final do discípulo de Jesus. Lá em João 13:35 diz: nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O texto em Colossenses 3 carrega isso mesmo, dizendo ainda que o amor é o vínculo em perfeita harmonia. Agora você pode pensar que ele está se referindo à lista de virtudes, mas parece que a declaração de Paulo é mais sobre como o amor tem o poder de reunir tudo, como em todas as partes do corpo, criando uma bela unidade. O amor é o cimento, a liga. Se você tentar unir uma comunidade em torno da verdade sem amor, o que você vai ver são pessoas usando o que é bom, usando o que é verdadeiro para machucar, para ferir como arma. É isso que Paulo lida em vários momentos com os maus obreiros das igrejas, com os maus crentes da igreja. Não estão entendendo o perigo do mau uso da verdade da palavra. O fato é que nós temos aqui, meus irmãos, uma boa lista, não é mesmo? E não há ninguém nesta sala, neste auditório, que não lute, que não lide com a dificuldade de viver essas coisas. Aquilo que Paulo recomenda aqui: compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, tolerância, perdão e amor. Por nós mesmos, isto seria impossível. Refletir Jesus não acontece em nossa própria força. É esse o argumento de Paulo. Mas na força da obra soberana de Deus sobre as nossas vidas, fazendo-nos eleitos, santos e amados do Senhor, pela própria glória dele,
manifesta as nossas vidas na concessão da graça, que são os começos da própria glória. Nós haveremos de refletir essas coisas. Ele mudou você. E por que que Ele mudou você? Aqui está a resposta. Então agora você pode refletir Jesus dando-lhe glória máxima. Que é isso que vai acontecer se você praticar essas coisas. Não será você que será destacado, honrado. Não será você que será tornado distinto, mas Cristo será distinto na tua santidade. Cristo será glorificado na tua santidade. Mas há uma coisa ainda nos versos 15 e 17 sobre revestimento, sobre este verniz que eu gostaria de comentar com os irmãos, expor aos irmãos para que pudéssemos entender, não apenas como indivíduos, mas como igreja do Senhor. Algumas coisas importantes destacadas aqui pelo apóstolo Paulo, que nos tornam consistentes, que nos conferem consistentes. Quais são então, nessa consistência, as marcas de uma comunidade centrada em Jesus? Vejam o verso 15, parte A. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A paz, portanto, é dita aqui por Paulo como algo fundamental para que a igreja demonstre um revestimento de Cristo. Para que a igreja demonstre, de fato, ser uma igreja do Senhor Jesus. É muito importante nós observarmos que Paulo usa a mesma expressão 92 vezes no Novo Testamento, sendo 10 em Romanos e 8 em Efésios. E quando ele trata em Romanos e Efésios, a ideia específica em termos doutrinários é de um material sobre a reconciliação entre Deus e os homens através do Evangelho, que é a base e o fundamento para a própria reconciliação entre os crentes, para a própria reconciliação nossa entre e nos nossos relacionamentos. A palavra no Antigo Testamento, ela era a palavra shalom, a ideia de como a bênção de Deus estabelecia o seu reino. Esta mesma reconciliação trazia a ideia final do plano da redenção, de Deus colocando ordem onde estava o caos, a desordem, de Deus ordenando todas as coisas, recolocando a harmonia nos relacionamentos entre Deus e si mesmo, entre Deus e o seu povo, e entre o próprio povo, entre as próprias pessoas, e até mesmo das pessoas com o mundo, com o cosmos, por que não dizer? Portanto, é seguro dizer que Shalom ou paz é aquilo que Deus promove através dos seus atos redentivos, através da sua própria redenção. Então, a igreja ela deverá apresentar uma ideia de totalidade, segurança e integridade nesta paz que deve ser o árbitro dos nossos corações. Uma coisa interessante sobre esta palavra árbitro, agora especialmente em época de um grande evento esportivo, é que nem sempre os árbitros são uma figura agradável, não é mesmo? Os juízes são xingados, né? Eu não sei quantos de vocês aqui já apitaram uma partida, e em alguns momentos nós percebemos que pastorear é um pouco parecido com apitar um jogo. É um pouco parecido com apitar uma partida de basquete ou de futebol. É muito difícil você conciliar brigões, você conciliar pessoas que não têm disposição a entregarem direitos, a cederem, a promoverem o melhor e o bem do outro através de uma disposição de renúncia pessoal. Normalmente, quando nós vemos os árbitros apitando, e em questões polêmicas, o que se vê é muitas vezes os dois lados, os dois grupos, para cima do juiz. Não é isso que nós costumamos ver? E aqui Paulo está dizendo que esta paz também tem que arbitrar as coisas entre nós. É sim a paz uma referência importante para a pacificação da igreja. E aqui é importante distinguir uma coisa. Há os amantes da paz, que é os que mantêm o problema, mantêm a dificuldade, apenas a jogam para debaixo do tapete, e aí cria uma falsa ideia de pacificação. Mas a palavra de Deus o tempo todo deixa claro a necessidade de pacificadores, e a necessidade de que a paz aconteça entre nós como o árbitro em nossos corações.
Meus irmãos, a paz da reconciliação entre Deus é uma que leva à paz em nossas relações terrenas. Quando nós colocamos o plano redentivo de Deus, esse conserto de Deus em ajustar todas as coisas acima das nossas pretensões e direitos pessoais, nós de fato estamos sendo pacificadores. Nós de fato estamos promovendo a paz como um árbitro entre nós. E há algumas expressões que nos fazem aprofundar um pouco o entendimento disso. Em Efésios 2,14, a palavra do Senhor diz: porque Ele é a nossa paz. E aí nós voltamos um pouquinho na ideia da nossa união com Cristo, na ideia de que Cristo é tudo em nós, e vamos entender que de fato, quando formos menores para nós mesmos e Cristo for maior em nossas pretensões, em nossos direitos, em nossas coisas, não será difícil experimentar a paz. Em 2 Tessalonicenses 3,16, a palavra do Senhor diz: olha, o próprio Senhor da paz vos dê a paz em todos os momentos e em todos os sentidos. Jesus, ele estava e está em guerra com as coisas do mundo, mas em paz, redentivamente. Quando nós falamos, por exemplo, de brigar com o mundo, de peitar as coisas, de peitar as ideias, o que tem que ser evidente nas nossas ações? Redentivas. As nossas ações, quando vistas de maneira redentiva, mesmo quando estamos contendendo, elas serão vistas como atos de paz. É mais ou menos como uma intervenção militar num país onde as coisas estão tocando terror. Quando as forças das Nações Unidas entram naquele país e com força retira o grau de violência e de caos que está dominando aquele lugar, mas para depois colocar tudo em ordem. É muito evidente quando uma força de paz das Nações Unidas com elementos militares adentram o país, a percepção de redenção, a percepção de recuperar aquilo e colocar em ordem. Mas isso é muito claro quando as forças bélicas atuam apenas para tocar ainda mais caos, para tocar ainda mais terror. Então o que Paulo está dizendo com paz é: pode haver medidas duras e medidas firmes, medidas militares, mas os aspectos redentivos serão evidentes. A paz, neste sentido, começa com uma compreensão e captação com o que Deus fez por nós em Cristo, mas se estende para todas as relações. Em outras palavras, as pessoas que conhecem a paz de Deus irão criar a paz. Eles amam a paz e eles tentam criar a paz. Eles permitem a paz ser o árbitro final de todas as coisas. Eu não vou aumentar a confusão quando tem confusão, mas eu vou aplicar medidas que resolvam a confusão. É isso que Paulo está dizendo. Em algumas expressões das Escrituras, nós vamos encontrar 1 Pedro 3,11: afaste-se do mal e procure a paz e segue-a. Tiago 3,18: o fruto da justiça semeia-se na paz. Hebreus 12,14: lute pela paz com todos. 2 Coríntios 13,11: concorde com o outro e vive em paz. Romanos 14,19: busque o que contribui para a paz. Romanos 12,18: se possível, na medida em que depende de vós, tende paz com todos. O que Deus quer? Ele anseia, meus irmãos, por maridos e esposas que possam resolver seus conflitos, que tenham olhares redentivos para o seu próprio casamento, crianças que amam seus pais e seus irmãos, relacionamentos restaurados entre pais e filhos, amigos que já se separaram, que possam se reconciliar, líderes de ministério que possam se dar bem. Ontem foi emblemático uma reunião que nós tivemos de uma das comissões do Supremo Concílio. Perceber que pessoas que já estiveram distantes ontem estavam sentados à mesa em oração e com as escrituras abertas para buscar a aproximação. Os ministérios da igreja reconsideraram as necessidades dos outros
mais importante do que as suas próprias. Morra para si mesmo e busque a paz, é o que Paulo está nos ordenando. Depois de tudo isso, é exatamente o que Jesus fez por nós que irá ser visível, que irá aparecer. E Paulo fala aqui ainda de 3 coisas nos versículos finais. Ele diz: a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Paulo está retomando o ponto lá do início. Aquela disposição de estar cativados pela graça deve de fato manifestar gratidão. Se você entende que você foi eleito, que você é um santo e um amado do Senhor Jesus Cristo, tua alma será inundada de gratidão. E o que Paulo quer dizer com esta gratidão? Senão com o fato de que nós cobrimos todas as coisas que ainda são imperfeitas, pelo fato de saber que o que Cristo fez por nós é grandioso demais, e que ainda Ele haverá de completar estas coisas. Seja grato pela sua igreja, porque essa é uma forma de ser grato pelo que Jesus fez por você. Não profane a obra de Cristo sendo ingrato com a igreja. E há várias formas de ingratidão com a igreja. Quando você não é generoso com o sustento dela, isso é ingratidão com Cristo. Quando você não é generoso em ser agradecido à igreja pelo fato de ter acolhimento nela, isso é profanar a obra de Cristo Jesus. Portanto, com todos os problemas que a igreja de Cristo tem em todos os lugares, Paulo diz que nós devemos ser agradecidos, porque fomos chamados em um só corpo. Eu sou grato por viver na igreja do Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo aqui, como um imperativo que nós devemos praticar. E essa gratidão tem que se revelar em satisfação por entrar daquela porta para dentro. Tem que se revelar em satisfação e gratidão por poder sustentar esse trabalho e a pregação do Evangelho. Tem que se revelar por gratidão e satisfação pelo privilégio que é todos os dias acordar mais cedo, pegar o carro e vir para cá, ou para qualquer outra igreja do Senhor. É isso que Paulo está exigindo de uma igreja que de fato apresenta o verniz verdadeiro do cristianismo e do Evangelho. Nós não somos urucas, nós somos crentes, e crentes são gratos e satisfeitos e contentes, se alegram de estar na presença dos santos. E a outra coisa no verso 16, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui o que Paulo está dizendo é de uma saturação pela palavra de Deus. Ele está apontando para uma igreja que verdadeiramente mantém-se no centro do Evangelho, a palavra. E a palavra não apenas através da instrução, a palavra não apenas através do ensino da pregação, mas também a palavra cantada. Sejam nos salmos inspirados, sejam nos hinos onde a boa doutrina são apresentados, ou sejam nos cânticos espirituais onde toda a nossa devoção, fervor e amor ao Senhor são declarados. Aqui Paulo está dizendo que esta saturação da palavra, esta centralidade da palavra, ela irá produzir edificação mútua. E este é um dos papéis amplos em termos dos nossos relacionamentos. Sabedoria. Não é o simples intrometimento na vida alheia, mas um mútuo aconselhamento em sabedoria. Em uma adequada aplicação e apresentação da palavra, como a palavra de Cristo e não a nossa. Com a prudência que se espera e que se requer dos sábios. Daqueles que de fato manejam a palavra de Deus, não como uma arma para ofender e para machucar, mas como um instrumento de paz, onde há redenção, onde há restauração. Paulo está destacando que não haverá apenas edificação, mas também uma adoração vibrante
através das músicas, dos salmos, dos hinos e dos cânticos. Paulo aponta para uma diversidade por meio do qual nós adoramos através do canto. Paulo fala sobre a importância de nós entendermos esta diversidade. O seu ponto não é a forma. O ponto de Paulo é o valor da edificação que se obtém do culto, enquanto também como canto, como uma expressão musical. E como ele nos leva em direção a esta gratidão tão necessária. Meus irmãos, nós somos mais e mais vistos como crentes gratos, agradecidos a Deus, quando nos alegramos na nossa cantoria. O canto é muito importante, o louvor é muito importante, ele é cantado como uma expressão de corações gratos, de corações agradecidos a Cristo por tudo o que Ele fez. E finalmente, no verso 17, Paulo diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. O ponto de Paulo aqui é vida real. É Cristo de fato tudo em nós. É Cristo de fato nos tomando numa situação que é tanto profunda quanto ampla. O Jay Packer, comentando a piedade do evangelicalismo americano, ele diz que é como uma coisa que tem 70 quilômetros de extensão e 1 centímetro de profundidade. Quando Paulo nos diz aqui sobre a maneira de fazer essas coisas, e todas as coisas, ele está falando tanto de profundidade, quanto de extensão, quanto de amplitude. Nós precisamos ter uma vida real em Cristo. Em tudo o que fizermos, em palavra, em ação, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que tudo o que nós temos feito pode ser visto como algo identificado a Cristo? Será que a maneira como nós procedemos com as coisas pode ser e deve ser identificado com o Senhor Jesus Cristo? Ou isso será por algo grave, por ofensa e por mau testemunho ao nome do nosso Senhor? Será que a maneira como nós fazemos os nossos negócios, a maneira como nós lidamos com a igreja, a maneira como nós lidamos com todas as coisas em relação aos nossos irmãos, às nossas famílias, aos nossos empregos, podem ser acreditadas ao nome do Senhor Jesus? Paulo está dizendo que a nossa relação com Cristo é profunda. Tudo é para Ele, tudo é dele, mas é ampla, é tudo na nossa vida. É tudo que fazemos, todas as coisas que promovemos, tudo mesmo. As nossas conversas, os nossos pensamentos e as nossas ações. Será que Cristo está sendo glorificado com essas coisas? 3 perguntas que você precisa fazer em relação a tudo que você faz. Isso se encaixa com o nome de Jesus? Será que isto vai criar gratidão em meu coração? Gratidão a Deus, a Cristo? Eu estou fazendo isso revela gratidão a Deus? Um bom conselho: se você quer fazer alguma coisa onde Cristo não receba a tua gratidão, não faça. Fique em casa. Acomode-se em qualquer outro lugar onde você fique mais alegre, mais feliz e mais contente e mais satisfeito. Mas antes faça com que todas as coisas revelem a sua gratidão em seu coração ao que Jesus fez. Posso agradecer a Deus por isso antes e depois? Você pode agradecer a Deus pelo que você pensou antes e depois de pensar? Você pode agradecer a Deus pelo que você fez antes e depois de fazer? Senhor, obrigado por eu ter feito isso. É isso que nós precisamos aprender. Como eu disse, são coisas difíceis para todos nós aqui neste auditório. São coisas duras e difíceis de serem feitas. Mas felizmente nós não as fazemos por nossas forças, mas pelo suprimento bondoso de Deus, amoroso em sua graça. Deus nos faz fazer essas coisas. Deus nos anima e nos encoraja
nos exorta e nos ordena a fazer essas coisas. Desse modo. Portanto, que nós decidamos que Jesus é digno o suficiente, que a igreja é importante o suficiente, e que a força do pecado é enganosa o suficiente para levarmos essas coisas a sério. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Senhor nosso. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento, ao ouvir a Tua palavra, nos encoraja, anima os nossos corações, a nos revertirmos, a colocarmos em nossas vidas aquelas coisas que são de Cristo. Que os ternos afetos de misericórdia, mansidão, longanimidade, humildade, bondade, que a capacidade de suportar uns aos outros, o perdão mútuo, que nós possamos carregá-los em nossos corações. E que seja em palavras, ações, pensamentos, seja em tudo que fizermos. Que nos seja possível revelar atitudes de sermos dedicados a ter a paz como hábito em nossos corações, a ter o amor como vínculo da harmonia perfeita, a termos, ó Deus, a palavra saturada em nossas vidas e em nossos corações, a termos uma vida real, onde todas as coisas podem ser ditas, feitas e pensadas em nome do Senhor Jesus Cristo. E onde tudo, em tudo, nós possamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por sermos igreja, a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por nos ajudarmos como Teu povo. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós, mesmo que não merecíamos. E ainda continuamos não merecendo. Porque Cristo é tudo em nós. Ele se fez merecedor por nós e assim nós nele estaremos por toda a eternidade. Confiados única e exclusivamente naquilo que Ele fez e faz. É no nome dEle que nós oramos agradecidos. Amém, Deus.